Eu quero começar por Romanos 12 junto com você. Todo mundo achou aí, amém? Romanos 12, versículo 1. Eu vou estar usando aqui a corrigida fiel. Estou sempre dando trabalho para o pessoal, né? Cada dia uma tradução diferente. Pastor, não pode ser uma tradução só, não pode. Tem que ser diferente. Então, é que eu vou pegando Bíblias, né? Compro uma Bíblia nova de uma outra tradução e aí eu pego aquela Bíblia ali e eu fico nela. Daqui a pouco eu compro outra, eu vou para outra tradução e eu fico nela. Então, se acostuma que é assim mesmo, amém? Romanos 12 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, obrigado por tua palavra. Nossos corações estão abertos. Ministra-nos, Senhor. Declaramos: Espírito Santo, tu és mais uma vez bem-vindo nesse lugar e em nossas vidas, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. O apóstolo Paulo aqui, trazendo esse ensino, no verso 1, ele encerra dizendo: esse é o vosso culto racional. Em outra tradução diz: o culto lógico de vocês. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e de maneira lógica, racional, intencional. Guarde isso. Racional, lógico e intencional. Amém? Ontem, quando eu vinha para o batismo, quando nós vínhamos no carro para cá, eu observava muitas pessoas na rua. E na nossa cidade, infelizmente, eu tenho visto muitos moradores de rua, pessoas alcoolizadas, algumas drogadas. E quando eu vinha para cá, eu fiquei olhando para essas pessoas. E algo passou no meu coração, eu fiquei pensando: qual é a história dessa pessoa? Como é que ela chegou nesse lugar? Ninguém se torna dependente do álcool ou das drogas do dia para a noite. Tem uma história ali que foi acontecendo. Houve uma vida que foi vivida até esse ponto. E eu fiquei pensando sobre isso, e aí fazendo esta reflexão a respeito dos valores do reino de Deus. E a primeira coisa que me salta ao coração é: nós precisamos viver de maneira intencional o reino de Deus. Quando você vive a tua vida, vai vivendo, vamos ver onde é que vai acabar isso aqui. Vamos indo, vamos vivendo. Eu brinco dizendo que é o crente Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a vida vai te levar para um lugar desagradável. Porque o fato é que quando nós não pensamos, não refletimos sobre o que nós estamos vivendo, construindo, semeando, edificando, lá na frente a gente vai ter um resultado desagradável. Quando o apóstolo Paulo diz: esse é o culto racional, em outras palavras, ele também está dizendo: é um culto lógico, intencional. Vocês estão fazendo isso de maneira pensada, refletida. Não entreguem mais o corpo, a mente, o coração de vocês às coisas do mundo, mas de maneira intencional, racional, lógica, adorem a Deus com a vida de vocês. Seja um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus.
Não há como você ser um cristão, um discípulo de Jesus. Vamos separar aqui, uma coisa é quando o IBGE bate na tua porta e pergunta qual é a tua religião, e aí você responde, eu sou evangélico. Isso é uma coisa. Muita gente diz isso. No Brasil, mais de 60 milhões de pessoas respondem exatamente isso. Dizem que são evangélicos. Isso é uma coisa, né? Tá fazendo internação no hospital, aí pergunta qual é a religião, aí você responde, isso é uma coisa. Outra coisa é viver o evangelho. Você concorda comigo, sim ou não? Você pode ser aquele crente nominal, né? É quase o evangélico judaizante não praticante, para não dizer apostólico romano, né? Judaizante não praticante. Não existe evangélico não praticante. Não existe evangélico não praticante. O que você não pratica, você não é. Você concorda comigo, sim ou não? Se eu não pratico, eu não sou. Ponto. Agora, não há como sermos discípulos reais, verdadeiros, sinceros de Jesus sem intencionalidade. Sem pensarmos, sem refletirmos. Isso me agrada muito na fé em Jesus. Tua fé não é desvairada, tua fé não está numa coisa louca, solta. Não, você está lendo a Escritura, faz sentido. Aqui no meu espírito, mas em algum lugar faz sentido, amém ou não? É racional, é intencional. É lógico. Por que a gente diz isso? Você não está aqui assistindo uma apresentação. Eles nos ajudam na música, eles nos ajudam para que a gente consiga adorar a Deus, amém? Agora, não é eles que estão adorando a Deus, somos nós que estamos adorando a Deus. Eles poderiam descer daqui, sei lá, se esconder lá atrás, e a gente só ouvir o áudio para a gente cantar, ok, o culto vai continuar. Porque é a igreja que está fazendo isso. Eles são importantes, claro, eles nos ajudam. Eles abrem o caminho para a gente chegar. Mas deixa eu te dizer, somos nós, é intencional. Senhor, eu estou indo hoje na igreja, eu não vou lá apenas para receber uma oração, para receber uma palavra, tudo isso faz parte. Mas Senhor, eu estou indo hoje à noite também, e antes de tudo para te adorar. Intencional. Intencional. Não há como viver os valores do reino de Deus sem ser intencional, sem saber o que você está fazendo. A cultura do reino de Deus exige de nós intencionalidade. Eu levanto de manhã e eu decido, hoje, mais uma vez, eu vou viver os princípios e a cultura do reino de Deus. Eu não vou andar como o mundo anda. O verso 2 diz, não sede conformados com este mundo. Significa não usem a forma deste mundo, não usem a forma que é importante, irmão. Porque não é só imitar ou fazer algumas coisas que o mundo faz, não, o texto está dizendo não usem a forma. A forma é o que dá o formato, a forma é a parte original que faz muitas cópias, é a matriz. A irmã que está fazendo o bolo, ela coloca a massa em uma forma, para que no final, pelo menos, o bolo tenha mais ou menos o formato, se não expandir demais da forma, ele vai ter o formato. Sim ou não? O texto está dizendo, não usem a matriz do mundo, a forma do mundo, ou seja, as ideias, a essência, a perspectiva, o jeito de ver o mundo, a cosmovisão é mais profundo do que simplesmente repetir uma prática. Está bem mais profundo. Quem está entendendo aí pode dizer amém. Sede transformados pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. E aí vocês vão experimentar a vontade boa. Quem quer a vontade boa de Deus? Quem quer a vontade agradável de Deus? Quem quer a vontade perfeita? Nós precisamos renovar a nossa mente. Então, viver o reino de Deus, a cultura do reino, os valores invertidos do reino exige intencionalidade. Eu guardei uma frase na minha vida.
Crescimento e conforto não coexistem. Você não consegue viver essas duas coisas ao mesmo tempo. Crescimento e conforto não existem juntos, não coexistem. Diz aí para quem está do teu lado, crescimento e conforto não coexistem. Lá vem o pastor com esse negócio de fala para quem está do lado, é para você ficar desconfortável mesmo. Então, diz para quem está do outro lado, crescimento e conforto não coexistem. Se você quiser continuar crescendo em Deus, você tem que caminhar em terreno desconfortável. Você tem que sair do sofá, tem que ficar desconfortável. É por isso que eu brinco, pastor, não dá, vou ler a Bíblia, eu durmo. E aí eu brinco, senta no espinho, lê de pé, sei lá, faz alguma coisa. Porque quando a gente quer mais de Deus, a gente precisa caminhar em terreno desconfortável. Em Lucas 9 me chama a atenção, o Senhor Jesus diz aos discípulos, vocês vão ir, vocês vão pregar, vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar os doentes. Mas daí ele começa a dar algumas instruções estranhas. Ele diz, vocês não vão levar pão, vocês não vão levar uma capa extra. Eles usavam a capa extra para dormir, para se cobrir. Vocês não vão fazer isso. Vocês não vão levar a sandália extra. Vocês vão ir com a roupa do corpo. O que Jesus está fazendo? Está colocando seus discípulos em um lugar desconfortável, para que eles aprendessem a depender de Deus. Vocês vão andar por fé, Jesus está dizendo em outras palavras. Deus vai dar o pão, Ele vai suprir as necessidades. O caminho com o Senhor é um caminho de desconforto, irmãos. Então quando a gente fala de um reino invertido, dos valores do reino, não tem como um discípulo de Jesus dizer, não, eu quero o reino de Deus, eu quero os valores do reino, mas eu também quero ser, aquele bonachão do mundo, o cara legalzão, que não discorda de nada, que não se posiciona. Eu não quero arrumar problema, então você não vai conseguir viver o reino de Deus. Eu não estou pedindo para você brigar com ninguém, tá certo? Não estou pedindo para você desrespeitar ninguém, não é isso. Mas mais cedo ou mais tarde, a tua fé vai ser colocada em xeque. E aí, qual é a tua posição? Alguém vai te perguntar, e aí, qual é a tua posição? O que tu acha? E aí naquela hora você vai ter que pensar, vou ser politicamente correto ou vou ser biblicamente correto? Se entende isso, viver os valores do reino vai te custar algo. Eu sempre contei para os jovens, quando eu estava na escola, sempre tinha, as guriazinhas querendo ficar. E eu já era crente. Eu já sabia a resposta que eu tinha que dar. Porque eu já tinha dito, Jesus, estou contigo e não abro. Eu já sei o que eu tenho que responder. Daí vinha aquilo, eu dizia, ai que droga, vou passar vergonha de novo. Porque eu vou ter que dizer, o que eu ia ter que dizer, irmãos? Não. Mas para te dizer, quando você quer viver os valores do reino, vai te custar um preço. Jesus disse, quem quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Seguir Jesus não tem nada a ver com aquela ideia do mundo. Jesus é aquele carinha rosadinho, de olho azul, que aceita tudo. Leia as palavras de Jesus. Leia o que ele falou. Não o que o Hollywood mostra, não o que o mundo acha. O mundo acha, não, Deus é amor, então se ele é amor, ele aceita tudo. Isso não tem nem lógica. Porque um pai que ama o filho, ele aceita tudo? Se ele ama o filho, ele aceita tudo? Tipo, o filho vai quebrar a cara, vai se machucar, ele vai aceitar? Não, vai filho, eu aceito. É amor, né? Será que isso é amor? O amor é corrigir. O amor é dizer a verdade. O amor é dizer, eu não quero que você se machuque, então faça isso aqui e não isso aqui. Não faz nem sentido essa ideia do mundo, não, Deus é amor, então Ele aceita tudo. É exatamente porque Ele é amor que Ele não aceita tudo. Porque o amor te diz a verdade. Porque quem ama olha nos teus olhos e diz eu te amo. E é por isso que eu tenho que te dizer, tu vai cometer um erro, tu vai quebrar a tua cara e tu vai sofrer. Faz sentido sim ou não?
o reino de Deus, a cultura do reino de Deus, os valores do reino de Deus vão custar caro para você. Não quero te desanimar. Alguém desanimou aí, sim ou não? Olha Mateus 7, o Senhor Jesus falando aqui, versículo 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta. Qual é a porta que nós temos que entrar, irmãos? Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz, e muitos são os que entram por ela. Claro, é fácil entrar pela porta larga. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. O pastor disse, né? Nós éramos considerados a igreja da porta larga. Porque quem dizia isso, falava por causa da nossa roupa. Como as irmãs não usam só saia, como a gente usa barba, eu até me fantasiei de jovem, né? Para vir. Aí diziam, não, é a igreja da porta larga, por causa da roupa, da barba. Só que tem que me provar na Bíblia, onde é que diz que eu não posso usar a roupa ou a barba ou isso ou aquilo. Nós não somos a igreja da porta larga. Nós somos aqueles que vivem o reino de Deus e que vão entrar pela porta estreita. A roupa só não pode ser indecente, amém ou não? Não pode ser indecente. Eu brinco, né? As irmãs vão fazer a foto, aquela faz a foto de cima assim. Esqueceu o seu tião, mostra tudo. E aí a legenda é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que tem a ver? Eu fico pensando, tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Tem que ter decência. A gente não pode fazer isso. A irmã pode se vestir bem, na moda, tudo, né? Minha esposa agora vem usando as pantufinhas dela. Eu disse, parece uma pantufa. Ela, não é pantufa isso aqui, sei lá como é que é o nome. A mulherada está usando aí. Eu não entendo dessas coisas aí. Pode andar na moda. O que não pode é ser indecente, amém ou não? Isso não tem nada a ver com os princípios do reino de Deus. A gente pode andar na moda, a roupa decente, mas a gente precisa entrar pela porta estreita nos princípios do reino de Deus. E isso vai nos custar. Você já parou para pensar que povo diferente que nós somos? Eu sei que uns já são diferentes só por fora, isso aí é diferente mesmo, né? Mas não é disso que eu estou falando. Já pensou que povo diferente que nós somos? Sabe por que você é diferente como povo de Deus? Sabe por que você é diferente? Porque você vive para a glória de Deus. Lembra de 1 Coríntios 10:31? Quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós existimos para a glória de Deus. Você não está aqui para trabalhar simplesmente, comer, beber, dormir e viver um dia após o outro. Não, você está aqui para a glória de Deus. A tua vida glorifica a Deus. Quando você anda em justiça, em santidade, em retidão, quando você é honesto, quando você vive uma vida agradável a Deus, você está glorificando a Deus. Quando as pessoas olharem para você e disserem, nossa, como você cozinha bem. Por que você se dedica tanto? Porque eu vivo para a glória de Deus. Por que você é um dos melhores engenheiros que eu conheço? Porque eu vivo para a glória de Deus. Nós somos um povo diferente, irmãos. Nós devemos viver para a glória de Deus. Isso me deixa feliz, porque eu não sou um acidente do universo. Eu fico pensando em quem é ateu, em quem não acredita em nada. Cara, deve ser uma coisa meio solitária, meio triste. Você está aqui por acaso? Você está fazendo o que aqui? Sei lá. Qual é o sentido das coisas que você faz? Eu sei o sentido das coisas que eu faço. Tudo que eu faço visa glorificar ao meu Deus. Tudo. E no meio do caminho eu me divirto. Porque eu faço o que eu gosto. Porque eu estou criando meu filho.
porque eu estou buscando ser um marido melhor. E no meio do caminho, eu estou curtindo a vida com Deus. Mas eu sei que eu estou aqui para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Por isso que vivemos valores diferentes dos valores do mundo. Porque nós temos sentido de existência. Nós estamos aqui para glorificar a Deus. Você é diferente de todos os povos da terra. Porque você vive para a glória de Deus. E porque você tem propósito. A tua missão é anunciar as boas novas do Evangelho. Amém ou não? Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aliás, Deus não divide você com ninguém. Você é propriedade exclusiva de Deus. Deus não te divide, não tem essa coisa do crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Isso não existe. Com Jesus é tudo ou é nada. Ou você se joga nele ou você não está com ele. Essa ideia, não, mas eu não gosto das coisas lá do mundo, mas eu vou de vez em quando na igreja, sabe? E aí aquela coisa nada. Esse negócio de ser mais ou menos não existe no reino de Deus. É tudo ou é nada. Ou você se joga de cabeça em Cristo, ou você não tem Cristo. Ele diz, nós somos povo exclusivo seu, com a finalidade de anunciar as excelências daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então você tem propósito. Você está aqui para a glória de Deus e a tua missão é anunciar as boas novas. Jesus diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho, façam discípulos, batizem. Ontem estávamos aqui batizando, o pastor citou. A gente está cumprindo aquilo que o Senhor Jesus deixou para fazermos há mais de 2000 anos. Nós continuamos com a mesma missão. E Ele tem respaldado, Ele está assinando embaixo, quando nós estamos vivendo a palavra. Ele continua salvando, amém? Lá em Atos diz que Ele, o Senhor, acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Aqueles que foram batizados, aqueles que têm sido salvos foram enviados pelo Senhor. O trabalho é dele. Mas nós estamos fazendo tudo com carinho, com amor, com excelência, porque é para a sua glória. Amém, meu irmão? Então, você tem que entender, você tem uma missão, você tem propósito. É por isso que nós vivemos valores totalmente diferentes do mundo. Eu fico pensando, as pessoas no mundo, elas vivem do jeito que dá na cabeça. Elas tentam viver da melhor forma que elas acham possível. Mas você foi chamado para outra coisa muito mais profunda, para agradar a Deus, para viver para a sua glória. Ele te deu uma missão. Pensa, você não está aqui na terra como um turista, você está aqui na terra como um soldado, você está aqui na terra como embaixador do reino dos céus. Você representa o reino de Deus. Você tem noção da importância disso, meu irmão? É interessante, o Senhor Jesus, na primeira vez que nós ouvimos a sua voz em Marcos, ele diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas arrepender-se, meus irmãos, é dar meia volta. Arrepender-se não é simplesmente eu ficar com remorso de algo que eu fiz. Arrepender-se é eu estava andando para cá, agora eu vou para cá. É 180 graus. É a metanoia. Em Lucas 5,32, Jesus diz, eu não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. A palavra ali é metanoia. E metanoia é muito mais do que, eu fiz algo e eu me arrependi. Não, metanoia é uma mudança completa de mente, de ação, de coração. Não tem como nós termos comunhão com os valores do mundo, irmãos. Até quando a gente vai achar que dá para conciliar as duas coisas? Não dá. Não há comunhão de luz com trevas. Você está no mundo, você vai trabalhar no mundo, você vai estudar no mundo, você vai viver no mundo, sim. Mas os teus valores são do céu, não são da terra. Os teus valores são diferentes. Enquanto você não for intencional e não assumir isso de uma vez por todas, você não vê a glória de Deus. Mas quando você assumir isso, você vai ver a glória de Deus.
essa renovação da mente, o que Paulo falou ali em Romanos, tem a ver com isso, com o entendimento de que eu não pertenço mais aos valores do mundo, às ideias do mundo, ao politicamente correto. Hoje a gente é cerceado em tudo, não pode falar isso, não pode falar aquilo, vai ferir fulaninho, vai ferir fulaninha, não sei o que. Óbvio, irmãos, de novo, eu não estou dizendo que você tem que ir lá desrespeitar, você tem que ir lá, não é isso. Mas nós não somos obrigados a concordar com o que a sociedade concorda. Eu não vou desrespeitar, eu não vou descumprir a lei, eu vou amar as pessoas, mas eu não sou obrigado a concordar, a achar que aquilo ali está certo, porque não está. Hoje no mundo é normal o divórcio, e aliás, é ensinado em filmes, na sociedade, não, isso é normal, a família assim não é segundo a palavra de Deus, não é o desejo de Deus. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, não é que Deus não gosta, Ele odeia o divórcio. Ah, mas esse homem que eu casei, mas é que tu escolheu errado. Eu entendo, irmãos, pessoas que chegam no segundo casamento, terceiro, não conheciam o evangelho, a gente entende, óbvio, é passado. Mas a partir de hoje, não mais. Agora você entendeu, amém ou não? A gente entende isso. Pessoas chegam divorciadas, segundo, terceiro casamento, Jesus te aceita. Agora o evangelho entrou, agora chegou, agora você vai conduzir a tua família na palavra, amém ou não? Agora não existe mais a palavra divórcio. Pega essa palavra, rasga, joga fora, ela nunca vai ser dita dentro da tua casa. Porque agora você vive pelos princípios do reino de Deus. Ou a gente vai dizer que é cristão, ou a gente vai assumir os princípios do reino. Vai doer? Vai. Vai ser difícil? Vai. Mas vai continuar igual. O caminho mesmo, a porta é estreita. Eu acho interessante que Filipenses 2, do verso 5 em diante, diz: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Em outra tradução diz: haja em vós o mesmo modo de pensar que houve em Cristo. Assumam o jeito, a forma que Jesus pensa. Isso carrega auto-sacrifício. Não é difícil você entender o que Deus quer de você. Não é complexo. É simples. Mas nem por isso se torna mais fácil. Só por ser simples não quer dizer que vai ser fácil. Não, irmãos, vai ser difícil. Tem um auto-sacrifício. Você vai perder coisas que o mundo considera importantes. Ah, antes eu gostava de ir no show do fulano, do Beltrano. Eu gostava de músicas assim, assado. Mas daqui a pouco você começa a perceber que as letras, o que acontece nesses lugares já não bate mais com os princípios do reino de Deus. E você começa a dizer: eu acho que vou ter que largar esse negócio. Dói um pouquinho. A carne da gente gosta dessas coisas. Mas quando você abre mão das coisas do mundo pelo reino de Deus, você vai ver a glória de Deus. É o que eu falei antes. Tem pessoas que vão vivendo a vida, mas a coisa menos inteligente que existe é você viver de qualquer jeito e achar que isso vai dar algum resultado. A coisa mais inteligente que você pode fazer é aplicar os princípios do reino de Deus na tua vida e na tua família. Você vai ver o resultado na tua casa. Experimenta criar os teus filhos nos princípios do reino. Tira esta porcaria da frente dos teus filhos. Coloca livro, Bíblia, música, adoração. Ensina os princípios do reino. Seja um homem de verdade, uma mulher de verdade. E você lá no futuro vai ver os teus filhos florescendo para a glória de Deus. Ah, mas dá trabalho, pastor, eu sei. Eu chego em casa cansado. O único jeito que eu tenho é botar o celular na frente do meu filho, para de me incomodar. Você está pensando errado. Isso aí não é renovo da mente. Dá trabalho ser pai? Dá, ninguém mandou botar filho no mundo. Dá trabalho. Mas deixa eu te dar uma notícia. Você tem 10 anos.
10 anos só, para você cercar o teu filho de amor, de carinho, para mostrar a identidade dele, para dizer o quanto ele é amado, para você fazer todo o investimento necessário. A partir dos 10 anos, agora meu filho fez 10 anos esse ano, a partir dos 10 anos você começa a ensiná-lo agora a se virar sozinho. Você começa agora, muda a chave e você começa a enviar o teu filho para o mundo, para que ele vença no mundo. Você começa a dizer, faz você agora, filho. Ah, mas eu não, tenta fazer. Você começa a empurrar ele, começa a ensinar ele. Então deixa eu te dizer, passa rápido. Você vai sentir falta desses anos. Às vezes a gente chega cansado, né? Tem que fazer. Faça. Tem sacrifício. Viva os valores do reino. Porque quando teu filho for mais velho, for adulto, ele vai te dar muita alegria. Eu brinco dizendo, faz o teu filho chorar agora. Quando ele for mais velho, ele vai te fazer sorrir. O contrário também funciona. Deixa ele sorrindo, fazendo o que quer. Quando ele for mais velho, ele vai te fazer chorar. Ou nós vivemos os princípios do reino, ou a gente faz o que todo mundo faz. Só que o que todo mundo faz está dando errado. Por que eu estou vendo adolescente tomando remédio para ansiedade? 12, 13 anos se cortando, querendo se matar. Eu brinco, eu com 12, 13 anos achava a vida a coisa mais legal do mundo. Eu estava subindo em árvore, enchendo uma bacia de butiá, correndo pela rua, caindo de bicicleta. A vida para mim era a coisa mais legal do mundo. Só que não existia esta porcaria aqui. O que tinha para fazer? Tem que sair para a rua, reunir a gurizada e brincar de alguma coisa, inventar. Ou a gente vive os princípios do reino e colhe e vê a glória de Deus, ou a gente vai ficar vivendo de qualquer jeito. E é a coisa menos inteligente, né? Achar que isso vai dar algum resultado, irmãos. O reino de Deus é invertido. No reino de Deus, o maior é o menor. É o que serve. Um dia os apóstolos estão no caminho dizendo, quem é o maior? É o Pedro. Ele é o cara. Não, é o Tiago, é o João, é a roda íntima de Jesus. Eles são os caras. E aí Jesus reúne eles e diz, não, no reino de Deus é diferente. No reino de Deus o maior é aquele que serve. Vocês querem ser grandes? Então sirvam os irmãos de vocês. No reino de Deus, os últimos são os primeiros. As coisas são invertidas para Deus. No reino dos homens, quem tem valor é quem veste a roupa tal. Eles olham a marca, qual é o logo que tem. Qual é o sapato. Esses dias a irmã falou, qual é o sapato? O meu marido gostou do sapato. Procurei nas lojas mais caras que tinham. Descobriu ela que eu paguei 150 pila no Mercado Livre. No sapato. Eu uso o que eu gosto. Não importa se tem marca. Né? Às vezes eu vou lá na loja do povo, eu brinco, né? Vai numa Renner da vida, numa C&A, que coisa mais cara aquilo, rapaz. Eu olho. Isso aqui é popular, meu. Sabe? Os valores são invertidos. O mundo dá valor para as pessoas pela roupa, pelo sapato, pelo carro. O carro. A posição social. A faculdade que fez. O reino de Deus. E de novo, irmãos, se você pode estudar, estude. Faculdade é importante, claro. Não estou falando contra isso, só estou dizendo que no reino de Deus não é isso que importa. Samuel, quando vai à casa de Jessé, olha lá o cara bonitão, grandão, e a forma, o que ele usava, a comparação era Saul, o mais alto, o mais bonito do reino. E aí ele diz, olha, está diante do Senhor o seu ungido, e o Senhor responde, não, eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, o Senhor vê o coração. O reino de Deus é diferente, irmãos. Só que tem uma coisa, quando você vive o reino de Deus, a cultura do reino de Deus, as pessoas que estão ao teu redor, isso é um trabalho de anos, irmãos. Se você ficar 1 ano, 2 anos, 5, 10, 15, 20, 40 anos firme na fé,
sem titubear, vivendo o reino de Deus, honestidade, justiça, retidão, santidade, pureza, vida com Deus, comunhão, palavra, oração, as pessoas vão começar a olhar para ti e no início elas diziam, isso é fogo de palha, agora virou crente. Não, depois de 40 anos vão dizer, isso aqui é real. Ele continua sendo o mesmo, vivendo os princípios do reino de Deus. Tem alguma coisa diferente. Quando você vive o reino de Deus, você vai ganhar os teus colegas de trabalho. Pode não ser com 1 ano ou 5 anos, mas 10, 15, 20 anos depois, eles vão ver, esse cara vive o que ele prega. E ninguém faz isso se não crê que o que está vivendo é real. Quando você vive o reino de Deus, quem está ao teu redor vai ser impactado por aquilo que você está vivendo. Amém, meus irmãos? Eu vou encerrar dizendo que quando Jesus veio, Ele escolheu talvez uma das piores épocas, se não a pior época, para o povo judeu, para o povo de Deus. E aliás, eu te convido a orar por Israel, orar pelo povo de Deus. Algumas pessoas têm umas ideias erradas sobre os judeus. Os judeus mataram Jesus. Não, a Bíblia diz que Ele se entregou voluntariamente. Ele disse, ninguém pode tirar minha vida, eu voluntariamente a dou. Óbvio que foi o povo judeu, porque Ele era judeu. Se Ele fosse brasileiro, seriam os brasileiros. O povo de Israel é o povo de Deus, irmãos. Paulo diz em Romanos, a salvação vem dos judeus. Por causa deles, a mensagem chegou a nós. Você tem que orar por eles. E aliás, a Bíblia diz que um dia, depois que se cumprir os dias dos gentios, ou seja, os não judeus, todo Israel será salvo. Deus vai fazer algo, e já tem acontecido. Hoje em Israel há muitos irmãos cristãos, judeus messiânicos, que creem que Jesus é o Messias. Então ore por Israel. Agora, Jesus escolheu talvez uma das piores épocas para os judeus. Lucas 2 diz, a época de César Augusto. Roma estava oprimindo os judeus. Haviam impostos altíssimos. Bem na época do nascimento de Jesus, houve aquele recenseamento. Eles deveriam ir às suas cidades natais e fazerem um recenseamento. Você sabe para que o governo faz recenseamento, né? Vai subir o imposto, amigo. Eles, quando fazem recenseamento, era carga tributária em cima deles. O povo estava em dificuldade. Nada parecido com a gente hoje, né? Você olha assim, imposto em cima de imposto, em cima de imposto. Está dura a vida, a coisa está complicada. Era assim nos dias de Jesus. E Jesus veio. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Que é possível um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, vivendo os valores do reino de Deus, vencer em momentos de aflição. Num país como esse, você liga a televisão, vê os jornais, a gente fica indignado. Eu fico dizendo, Deus, como é que pode essa injustiça nesse país? Como é que pode essa gente que tem poder nesse país e que não está nem aí para o povo, para o cara, para o trabalhador, que oprime? Como é que pode? Mas a Bíblia diz, valor do reino de Deus, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quando você tem fome e sede de justiça, você olha para isso, você não vai lutar com armas humanas, você não vai lutar com a força humana, mas você vai diante de Deus e diz, Deus, eu não aceito isso, muda o Brasil. Eu oro por justiça social, justiça real, verdadeira, não coisa de político, de esquerda ou de direita. Eu estou falando da justiça do reino de Deus. Eu estou falando que as pessoas têm um coração novo. Eu sei que é difícil, irmãos, viver num país como esse às vezes, indigna a gente. Mas Deus está te chamando para ser um povo diferente. Deus está te chamando para você ser cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo você vai fazer a diferença. Talvez a gente não vá fazer a diferença no Brasil inteiro. Nós, eu digo, eu e você. Mas juntos como igreja, com os nossos irmãos no Brasil todo, nós vamos. Nós vamos ganhar esse país para Jesus. Nós vamos ganhar. Eu não sei quando, mas nós vamos ganhar esse país.
talvez os meus filhos, talvez os meus netos, mas eu já estou orando, eu já estou fazendo parte daquilo que eles vão viver. Eu já estou orando, Senhor, pode não ser na minha geração, não importa, mas as minhas orações estarão vivas com eles. Eu conversava esses dias, Viamão, um dos lugares que mais tem casas de ocultismo, mas eu não me conformo. Um dia Viamão vai ser a cidade mais crente do Brasil. Eu estou declarando por fé, um dia Viamão vai ser a cidade mais crente do Brasil. E escreve, irmão, pode não ser na minha geração, mas nos meus filhos ou os meus netos, eles vão ver isso em nome de Jesus. Porque teve um povo um dia que entendeu, eu não sou do mundo, eu não faço o que o mundo faz. Mas os meus familiares, eles bebem, eles fazem isso, tem música do mundo, mas na minha casa não tem. Porque eu agora vivo o reino de Deus. Eu mudei de reino, meu amigo. Vai desagradar alguns? Vai. Não estou pedindo para você brigar com ninguém de novo. Mas na tua casa, nos teus ambientes, viva o reino de Deus. Seja firme. Viva o reino de Deus. E você vai ver a glória de Deus. O mundo não precisa de mais pregações, de programas, disso ou daquilo. O mundo precisa de crente, de verdade. O mundo precisa olhar nos teus olhos e se deparar com alguém que é firme como uma rocha. Diga o que quiser. Eu não vou sair desse princípio. Porque todo o princípio do reino, todo o valor do reino tem promessa de Deus. Filho, honra teu pai e tua mãe, tem promessa, você vai viver muito e vai ter dias de paz. Mas meu pai é isso e aquilo outro, é difícil, tu não sabe, pastor. Eu sei que é difícil, mas honre a Deus, viva o princípio e Deus vai te abençoar. Marido, esposa, teu trabalho. Pastor, estou perdendo dinheiro, não estou fazendo contratos porque os caras querem fazer coisa errada. Fica firme. Hoje você está perdendo dinheiro, parece, mas amanhã você vai ver a bênção de Deus na tua vida, porque você está se mantendo firme no valor do reino de Deus. Deus honra isso, irmão. O reino de Deus nem tudo é dinheiro, nem tudo é sobre dinheiro. O dinheiro é só um meio, ele é servo. O dinheiro não é senhor. Nós não servimos ao dinheiro, nós servimos a Deus. E o dinheiro serve a Deus. Meu irmão, o Senhor quer te encher ainda mais do Espírito Santo, para que como Cristo, você e eu, no meio de um mundo injusto, ruim, quando a gente olha as notícias, né, você pensa, como que pode alguém fazer isso com outro ser humano? Como que pode alguém fazer isso com a criança? Como que pode, cara? Mas o Senhor está levantando homens e mulheres indignados do seu interior, que digam, Deus, eu não aceito isso na minha nação. Eu não aceito isso na minha nação. Eu vou viver o reino de Deus. Eu vou orar, eu vou chorar até que o teu reino venha. Quando Jesus nos ensinou a orar, Ele disse, vocês devem orar, venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Você é um embaixador do reino de Deus, irmão. Você está esperando para viver o reino no céu? Você não entendeu ainda. Nós já estamos vivendo o reino de Deus. Você é embaixador do reino de Deus. Você representa o reino de Deus aqui. Quem olha para você já tem que ver o reino de Deus. O Senhor quer levantar uma geração assim. Nós não negociamos os princípios do reino de Deus. Quando teu filho ou tua filha diz, mas todo mundo está fazendo, você vai responder, você não é todo mundo. Aqui nessa casa não se negocia valor do reino de Deus. Pode chorar, pode espernear, não importa. Amanhã tu vai me agradecer. Seja firme na tua casa. Viva o reino de Deus. Você vai ver a glória de Deus. E é fato, um dia o teu filho ou a tua filha vai te abraçar, te beijar e dizer, muito obrigado. Muito obrigado, porque tu não me deixou sair aquele dia. Muito obrigado, porque tu não voltou atrás. Hoje eu entendo a importância disso. O Senhor está chamando uma geração de homens e mulheres que vivem no
seu reino. Amém? Viver o reino de Deus é trocar os nossos interesses, irmãos. Eu tenho dito isso, todos nós temos interesses, todos. Eu tenho interesse, você também. A diferença é que quando você entende os valores do reino, você muda os teus interesses. Antes a gente era egoísta, a gente pensava nas nossas coisas, agora a gente pensa nas coisas de Deus. Eu troquei meu interesse agora é o reino de Deus, é estabelecer o reino, é ganhar essa cidade, é trazer o reino de Deus na terra. Como é que a gente vai fazer isso, irmão? Só tem um jeito, cheios do Espírito Santo, e pegar os princípios, os valores do reino e dizer: Senhor, eu estou contigo e não abro. Eu vou viver esse negócio, custe o que custar, doa o que doer. Vai doer? Vai te custar? Vai. Às vezes custa um emprego, às vezes custa uma vaga, às vezes custa alguma coisa. Mas se você honrar Deus, se você levar Deus a sério, Deus vai te levar a sério também. Às vezes uma porta fecha aqui, porque você ficou firme no reino de Deus. Mas Deus tem outra porta daqui a pouco para você. Você está pronto para viver o reino de Deus? Fica de pé. E aonde você está, fecha teus olhos agora.